E a primeira unidade do maior avião fabricado pela Embraer foi entregue para a Força Aérea Brasileira na base de Anápolis, em Goiás. O presidente Bolsonaro acompanhou essa cerimônia e, ao todo, a FAB receberá 28 cargueiros desse modelo, que pode abastecer outros aviões no ar e combater incêndios florestais. O cargueiro foi apresentado em grande estilo. Um novo padrão de aeronave para o emprego militar no cenário mundial. Com 35 metros de comprimento e envergadura, a aeronave militar brasileira é a maior produzida no hemisfério sul. O KC-390, desenvolvido no interior de São Paulo com tecnologia nacional, é fruto de uma parceria da Embraer com a Força Aérea Brasileira. O avião tem capacidade para transportar até 80 militares, veículos de guerra e helicópteros. Ele também pode abastecer outros aviões no ar e combater incêndios florestais. Uma aeronave que possui um avançado sistema de autoproteção e possui defesa balística de áreas críticas, o que aumenta a sua capacidade de sobrevivência em ambientes hostis. Aos poucos, o modelo vai substituir o antigo Hércules, em operação há 50 anos. O KC-390 foi batizado com espumante durante evento que marcou a entrega do primeiro avião para a FAB. A cerimônia ocorreu nesse hangar, que fica na base aérea no município de Anápolis, em Goiás. Essa é a nova casa do KC-390. O local foi escolhido por estar no centro do país, favorecendo assim o desempenho logístico nas missões aéreas por todo o Brasil. O primeiro protótipo do avião foi apresentado em 2014. A certificação da Agência Nacional de Aviação Civil só saiu em outubro do ano passado, depois de 2.000 horas de testes em voo. Portugal fechou contrato para a compra de 5 unidades do KC-390. O governo brasileiro encomendou 28 unidades por 7 bilhões de reais. Segundo Bolsonaro, a aquisição é um investimento na garantia à soberania do país. Os senhores que me antecederam sabem muito bem o que é soberania. Sabem também que quando um país ou outro nos ameaça, essa ameaça não vem daquele momento. Vem de momentos anteriores, onde, infelizmente, autoridades e chefes políticos não se interessaram com esta questão no Brasil. Verdade, cara, se queremos a paz, nos preparemos para a guerra. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. O ex-ministro Antônio Palocci relatou o pagamento de mais de 60 milhões de reais na negociação de uma medida provisória no final do segundo mandato do ex-presidente Lula. A revelação faz parte do acordo de delação premiada do ex-ministro com a Polícia Federal e que teve o sigilo retirado pela Justiça Federal no Paraná. Dentro da força-tarefa da Lava Jato, há um consenso de que Palocci sabia demais. Neste trecho do depoimento que embasou o acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, nas gestões petistas, conta como foi a negociação de uma medida provisória editada em 2009 durante o governo do ex-presidente Lula. A MP permitia a empresas exportadoras o parcelamento de débitos decorrentes do uso indevido de créditos tributários. Ele explica que era comum, em véspera de ano eleitoral, grupos empresariais buscarem benefícios diretamente no Congresso em troca de propina e caixa 2 eleitoral. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão, e doa 100 milhões. Você busca um benefício de 10 milhões e doa 5 milhões. Na verdade, é uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Foi muito explícito essa operação, porque ela ficou desajeitada, ela ficou escandalosa na medida em que não era um jabuti na árvore, era um zoológico em cima de um arbusto. A emenda, que foi inserida em um projeto do Minha Casa Minha Vida, ficou conhecida no Congresso Nacional como Meu Jatinho Minha Vida. A MP acabou vetada pelo então presidente Lula, após uma decisão contrária aos exportadores do Supremo Tribunal Federal. A renegociação das dívidas, então, foi inserida no corpo de outra medida provisória,
3 grupos empresariais se propuseram a pagar caro pelo projeto. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Também Rubens Almeto pagou. Palocci afirma que dentro do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht é possível encontrar o pagamento dos 50 milhões registrado na planilha de codinome italiano. O dinheiro teria sido utilizado em campanhas do PT. Uma parte do que veio a público agora na delação de Palocci reforça o conteúdo de delações de outros investigados na Lava Jato. Mas é um pedaço novo. A tarefa da Polícia Federal agora é ir atrás de provas dos novos fatos apresentados pelo ex-ministro. A mais recente fase da Operação Lava Jato foi deflagrada justamente a partir da delação de Palocci. Buscas foram realizadas em endereços ligados à ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e ao ex-presidente do Banco BTG Pactual, André Esteves. Agentes também estiveram no prédio onde funcionava o escritório do advogado José Roberto Batóquio para descobrir se o assessor de Palocci, Branislav Konchik, citado na delação, esteve no local. A delação premiada de Palocci foi marcada de divergências entre a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Em 2017, o termo de colaboração com o Ministério Público não foi adiante e ele acabou fechando o acordo com a PF no ano seguinte. Neste documento, a Polícia Federal afirma que certos atos praticados por Palocci ou presenciados por ele só podem ser provados diretamente pelo seu testemunho, porque nos crimes de corrupção envolvendo importantes políticos e agentes econômicos, a regra era ocultar o registro. Condenado na Lava Jato do Paraná a 9 anos e 10 meses de prisão, Palocci cumpre pena em casa, monitorado por tornozeleira eletrônica. Em nota, a Companhia Siderúrgica Nacional diz que a delação de Palocci não apresenta qualquer fato novo, além daquele já narrado por Marcelo Odebrecht em 2017. Afirma que a delação é frágil e que a empresa não exerceu influência na medida provisória. O Grupo Cosan não quis se pronunciar. Se tornar a principal causa de morte de brasileiros até 2030. Além do envelhecimento da população, maus hábitos de vida explicam o crescimento dos casos. Acidente envolvendo um trem e um caminhão deixa cerca de 30 feridos em Yokohama, no Japão. A colisão aconteceu em uma linha férrea que liga a cidade à capital Tóquio. O Papa Francisco é recebido em Moçambique na primeira etapa de uma viagem de 3 dias pela África. Essa é a primeira passagem de um Papa pelo país em 31 anos. O pontífice assistiu a apresentações de dança e assinou a multidão de fiéis. O Parlamento britânico aprova a lei que impede um Brexit sem acordo. O resultado representa mais uma derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, que deseja a saída do Reino Unido da União Europeia até a data limite de 31 de outubro, com ou sem pacto. Furacão Dorian chega à costa leste dos Estados Unidos com ventos de 165 km por hora. Nas Bahamas, pelo menos 20 pessoas morreram. A ONU estima que 70 mil pessoas precisam de ajuda humanitária. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Que novela interminável, né? Aqui no Reino Unido, o pessoal já está por aqui de Brexit. A população quer uma definição logo. A boa notícia é que as coisas estão andando e devemos saber em breve os rumos desse divórcio. Em que pé que está essa história? Ontem no parlamento, os deputados aprovaram não ter um Brexit sem acordo, algo que o governo não queria. O raciocínio do premier Boris Johnson é o seguinte: essa medida vai minar a posição dos britânicos nas negociações com a União Europeia. O bloco europeu, sabendo que um Brexit sem acordo é impossível, não vai ceder em nenhuma questão. Ele então convocou eleições gerais. O parlamento não me deixa governar, então eu convoco eleições e tento eleger deputados que me apoiem. Beleza, até aí sem novidade, já era o esperado. Só que para ter eleições gerais é preciso da aprovação de 2/3 do parlamento, o que não aconteceu. A oposição
quer antes que um Brexit sem acordo seja impossível, vire lei. Para isso, é preciso que a medida passe pela Câmara Alta, conhecida como Câmara dos Lordes, uma espécie de Senado, e depois a aprovação da Rainha. É uma corrida contra o tempo para que o processo burocrático termine antes da suspensão do parlamento na semana que vem. E parece que vai dar tempo, viu? Porque os lords ficaram até de madrugada debatendo a pauta. Só com essa garantia que a oposição promete votar a favor de um novo pleito que pode acontecer em 15 de outubro. E por que a oposição quer essa garantia? Porque fica a critério do governo decidir a data da eleição. Boris Johnson falou que pretende fazer no dia 15 de outubro, mas pode ser que ele mude de ideia. Ele simplesmente pode transferir essa data para novembro, por exemplo, e aí é uma data depois da data limite do Brexit, que é dia 31 de outubro, e forçar um divórcio sem acordo, algo que o parlamento não quer. A gente tem de um lado o Boris Johnson e alguns fiéis deputados, e do outro o parlamento, que possui uma maioria contra Boris, inclusive apoiada por filiados do próprio Partido Conservador que não apoiam o Premier. Assim que o Brexit sem acordo virar lei, for impossível de acontecer, a oposição diz que vai apoiar eleições gerais. E aí vai voltar para o povo a decisão dos rumos do Brexit. Ou apoiar Boris Johnson e um Brexit custe o que custar, ou a oposição que defende uma relação mais próxima com a União Europeia. Após 3 anos de debate sobre o Brexit, desde o referendo que aconteceu em junho de 2016, a sociedade britânica agora entende um pouco mais o que significa sair da União Europeia e poderá votar mais consciente. Ontem foi um dia bastante conturbado, um clima hostil no parlamento, e o Boris Johnson lançou mão de palavrões e até insultos à oposição. Chamou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, de frangote. Vamos ouvir. Shit or bust. I say it's both. I know he's worried about free trade deals with America, but there's only one chlorinated chicken that I can see in this house, and he's on that bench. Tá certo, Kirin, obrigada pelas suas indas com ventos de 165 km por hora. Nas Bahamas, pelo menos 20 pessoas morreram e o número ainda pode aumentar. A ONU estima que 70 mil pessoas precisem de ajuda humanitária. Este é o furacão mais poderoso a atingir o arquipélago das Bahamas. Nas ilhas Abaco, 60% das construções foram destruídas. A Guarda Costeira Americana enviou aviões e helicópteros para auxiliar no resgate às vítimas. O furacão Dorian segue agora para os estados da Carolina do Norte e do Sul, nos Estados Unidos. Mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas na região. A previsão é de que o Dorian toque a terra entre quinta e sexta-feira. Por causa do furacão Dorian, pelo menos 40 voos do Brasil com destino à Flórida foram cancelados. Nesse caso, as companhias aéreas devem permitir a remarcação das viagens sem nenhum custo ou devolver o dinheiro dos bilhetes.